Olá, venho lhes apresentar uma proposta de simplificação para revolucionar o sistema tributário brasileiro. Eu sou Miguel Boab, eu sou engenheiro mecânico, me formei pelo ITA e fundei a DataSul, uma empresa de software que veio a ser a maior empresa de ERP do Brasil. E implementamos sistemas e sistemas fiscais em mais de 4.000 empresas no Brasil. Também sou fundador da Neogrid, que é uma multinacional brasileira, fabricante de soluções para a cadeia de suprimentos e demanda, comunicação eletrônica de dados, informações bancárias, mercantis, fiscais, que integram o sistema tributário brasileiro. A Neogrid consolida os dados de estoque e vendas ao consumidor final para diversos segmentos de varejo, no Brasil e no exterior. O objetivo do nosso projeto é fomentar o desenvolvimento econômico. Para fomentar o desenvolvimento econômico, é necessário garantir a arrecadação do Estado e garantir a competitividade das empresas. Numa análise convencional, nós procuramos resolver os problemas um a um, mas, usando a teoria das restrições, nós fazemos uma análise holística de todas as causas e efeitos indesejáveis. Um dos primeiros conceitos é entender, afinal, por que mudar. Então, nós vamos passar por que mudar, o que mudar, para o que mudar e, finalmente, como provocar a mudança. Hoje, o nosso sistema tributário nos traz muitos efeitos indesejáveis, como sonegação, inadimplência, informalidade, substituição tributária, obrigações acessórias, fiscalização, refis simples, corrupção, autuações, alta complexidade e custos ao contribuinte, excesso de processos na justiça, alto custo de arrecadação, redução da arrecadação para o governo, finalmente, alíquota de impostos. Então, este é o motivo por que mudar. Temos que mudar este complexo sistema tributário brasileiro. Para melhorar o todo, não precisamos melhorar tudo. Quando lidamos isoladamente com cada efeito indesejável, estamos lidando com sintomas e não com as causas reais. Enquanto as causas reais permanecerem intocadas, os efeitos indesejáveis não desaparecerão e novos serão criados. A complexidade de um sistema é medida pelo número de pontos que se deve tocar para impactar todo o sistema. Temos nesse exemplo o sistema A, que são 7 círculos independentes, e temos o sistema B, que são 7 círculos integrados. Para impactar o sistema A, nós precisamos tocar cada um dos pontos, portanto, 7 pontos de contato. Enquanto o sistema B, que são 7 círculos integrados, tocando em um único ponto, nós conseguimos impactar todo o sistema. Simplificar é reduzir o número de pontos que temos que tocar para impactar todo o sistema. Então, quando no governo dizemos que temos que simplificar o sistema tributário, significa que nós temos que reduzir o número de pontos aonde este sistema tributário é impactado. Eu quero também falar sobre ortodoxia. Ortodoxia é tudo aquilo que fazemos, não sabemos por que fazemos, mas continuamos fazendo. As ortodoxias têm origem nas restrições tecnológicas. Muitas regras de negócios foram criadas quando nós tínhamos restrições tecnológicas. Mas, porém, quando essas restrições foram eliminadas, as regras continuaram as mesmas. Um exemplo: regra de negócio nos hotéis. Por que em todo hotel o check-in é meio-dia e o check-out é meio-dia? Porque quando nós não tínhamos tecnologia, as regras de negócio que inventaram era tratar as reservas com papel e lápis e borracha, e para isso criou-se uma regra de negócio que o hóspede entra meio-dia e sai meio-dia. O fato é que veio a tecnologia, os engenheiros de software
fizeram toda uma reengenharia de processos, mas não fizeram uma reengenharia das regras de negócio. Então, as regras de negócio, embora toda nova tecnologia, permaneceram a mesma. E nós temos que viajar, ou quando viajamos, saímos de São Paulo, vamos a Nova York, e muitas vezes chegamos no hotel às 7 da manhã e o nosso quarto estará disponível às 3 da tarde. Isto não é mais uma restrição tecnológica. Isto agora é uma ortodoxia, ou seja, é uma regra que foi criada no passado, mas que se manteve embora tenhamos a evolução tecnológica. Em relação à mercadoria, antes da tecnologia, o senhor feudal, ele cobrava impostos pela circulação de mercadoria, porque era a tecnologia existente, ou seja, não tinham tecnologia. E se ele queria receber impostos em forma de mercadoria, ele fazia um controle sobre a circulação de mercadoria. O fato é que hoje o governo quer receber os seus impostos em dinheiro. Então, o governo pode cobrar impostos pela circulação do dinheiro. Em um processo mercantil, as mercadorias vão num sentido, mas no outro sentido volta o dinheiro. É muito mais fácil controlar a volta do dinheiro do que a ida da mercadoria. A volta do dinheiro é um sistema simples, são poucos os pontos de contato, enquanto a ida da mercadoria é um processo extremamente complexo, onde devemos controlar milhões e milhões de pontos de contato. Então, o nosso sistema se baseia em simplificar, controlando a volta do dinheiro e não mais a ida da mercadoria. A tendência das organizações é procurar soluções para exceções. Na metodologia de TOC, Teoria das Restrições, criamos uma estratégia para a regra e definimos o tratamento para as exceções. Vamos entender o plano. Para fomentar o desenvolvimento econômico, devemos garantir a arrecadação do Estado e devemos garantir a competitividade das empresas. Para garantir a arrecadação do Estado, tem sido necessário conviver com alta complexidade tributária. Porém, para garantir a competitividade das empresas, seria necessário simplificar o sistema tributário. Agora, para garantir a arrecadação do Estado, tem sido necessário conviver com alta complexidade tributária. Por quê? Porque nós acreditamos erroneamente que os impostos devem ser cobrados pela circulação de mercadorias e que os impostos têm de ser apurados e recolhidos por iniciativa do contribuinte. Os impostos não devem ser cobrados pela circulação de mercadorias e os impostos não têm de ser apurados e recolhidos por iniciativa do contribuinte. A tecnologia permite que os impostos sejam apurados pela circulação do dinheiro e recolhidos pela movimentação no sistema bancário. Então, agora o que mudar? O nosso sistema tributário tem sido alterado nas últimas décadas com decisões isoladas em cima de efeitos e não das causas reais. Então, é muito importante fazermos uma análise de o que mudar. Nós não podemos mais trabalhar em medidas em cima de efeito. Precisamos identificar as causas reais e aí sim nós teremos entendido o que mudar. Se nós analisarmos os efeitos indesejados, nós vamos perceber que todos eles que foram apontados, na verdade, é uma sequência de causas e efeitos indesejados. Se temos a sonegação, criou-se como efeito fiscalização, criou-se obrigações acessórias, substituição tributária. Mas se temos também a fiscalização, temos autuações, temos excesso de processos na justiça, tudo isso como efeitos e não como causas reais. E assim,
vemos que da substituição tributária, alta complexidade de custos ao contribuinte, fiscalização, alto custo de arrecadação. Se ainda analisarmos a inadimplência, que é um efeito, então da inadimplência, que é um efeito, criou-se um refis, que de novo é uma medida em cima de efeito e não da causa real. Do refis, uma redução de arrecadação. Como tivemos redução de arrecadação, para o governo, aumento de alíquota dos impostos. Aumento das alíquotas de impostos realimenta todo o processo de sonegação, de inadimplência, de informalidade, e este é o ciclo vicioso, é a nossa árvore da realidade atual. Quais seriam as causas raízes desses efeitos indesejados? Então, se analisarmos detalhadamente, nós vamos ver que o imposto é declaratório. Como o imposto é declaratório, daí sim temos a sonegação e todos os efeitos indesejados decorrentes desta causa raiz. O recolhimento é iniciativa do contribuinte. Ele tem que preencher um DARF e tem que ter a iniciativa de recolher o imposto. Se não recolher o imposto, houve então a inadimplência. E por esta inadimplência, criou-se vários outros efeitos indesejados. Medidas que foram tomadas pelos governos anteriores em cima de efeitos, mas nunca em cima da causa. A outra causa, as transações bancárias não têm suporte contábil. A nota fiscal vai num valor e a transação bancária vai num outro valor. Esta causa raiz também é a causa da informalidade. E essa informalidade, de novo, gerou tantos outros efeitos ou decisões em cima de efeitos, mas nunca em cima das causas. Se identificarmos uma solução para estas causas raízes, ou seja, o imposto é declaratório, o recolhimento é iniciativa do contribuinte e as transações bancárias não têm suporte contábil, se resolvermos estas causas raízes, teremos eliminado todos os efeitos indesejáveis. Então agora nós entendemos o que mudar. Temos que mudar os problemas identificados como causas raízes. E agora precisamos então entender para o que mudar. Mas sabemos que a nossa solução passa por resolver esses 3 problemas raízes. Então, o imposto é declaratório, mas agora o imposto passa a ser declarado pelo contribuinte, mas conferido pelo Estado. O recolhimento passa a ser automático pelo sistema bancário. E as transações bancárias passam a ter suporte contábil, ou seja, o valor que circula no banco é o mesmo valor da nota fiscal eletrônica. Agora, assim, se nós tomarmos essas ações, fica a pergunta: o imposto passa a ser conferido pelo Estado, eliminamos a sonegação? Se o recolhimento é automático pelo sistema bancário, eliminamos a inadimplência? E se as transações bancárias passam a ter suporte contábil, eliminamos a informalidade? E se isso acontecer, teremos eliminado todos os efeitos indesejados e passaremos então a ter uma redução de sonegação, redução de inadimplência, ou talvez até a eliminação total de sonegação, inadimplência, informalidade. Não precisamos substituição tributária, não precisamos obrigações acessórias, não precisamos a fiscalização, ou esta será muito reduzida, não há necessidade de se fazer refis, não há mesmo necessidade de um programa simples, que por si já é complexo. Vamos reduzir autuações, excesso de processo na justiça, corrupção, complexidade, vamos reduzir o custo da arrecadação e vamos aumentar a arrecadação para o governo sem o aumento na alíquota dos impostos. Então, passaremos a ter uma árvore da realidade futura,
que será então todos os efeitos positivos, ou teremos eliminado aquela árvore da realidade atual, teremos mudado para a árvore da realidade futura, aonde teremos, em suma, um aumento expressivo da arrecadação sem o aumento das alíquotas. Então, o imposto passa a ser conferido pelo Estado. O recolhimento é automático pelo sistema bancário e as transações bancárias passam a ter suporte contábil. Como provocar a mudança? Então, será criado um comitê gestor. E este comitê gestor será o órgão que irá apurar, conferir, controlar e arrecadar os impostos em todas as esferas, se for o caso de um IBS único. Ou haverá comitês gestores de estados, municípios e Receita Federal, caso o governo tenha o seu IBS também. A arrecadação será apurada e transferida diariamente para a União, estados e municípios. As regras de implantação ou de transição vai depender do que for aprovado na proposta da emenda constitucional, a PEC 110 de 2019 ou outra. Para cobranças bancárias entre as empresas contribuintes, os boletos de cobrança ou transferências bancárias serão vinculados às notas fiscais eletrônicas de bens e serviços. Constará no boleto bancário o valor do imposto e a nota fiscal eletrônica a que este boleto se refere. Então, os boletos estão vinculados a uma nota fiscal eletrônica. O comitê gestor irá tratar os impostos de cada nota fiscal como um sistema de contas a receber, ou seja, hoje a Cefaz recebe as notas fiscais eletrônicas e trata esse documento como um registro da nota fiscal, mas o boleto hoje ele é independente desta nota fiscal eletrônica. A proposta é que a Cefaz, ou esse comitê gestor, vai tratar esse imposto como um contas a receber. É como se ele mandasse um boleto para o banco referente àquele imposto. Só que no mesmo boleto vão as duas transações, a da mercadoria e a do imposto. Agora, pela cobrança do boleto, será acreditado pelo banco o imposto de valor agregado ao comitê gestor com retenção de D+2 e o valor líquido de impostos à empresa emitente da nota fiscal eletrônica. Então, esse comitê gestor recebe o aviso que foi pago esse imposto. Então, esse comitê gestor vai dar baixa porque recebeu esse imposto e agora sim, este valor já recebido de imposto passa a ser um crédito para o contribuinte. Atualmente é concedido crédito simplesmente pelo recebimento da nota fiscal, mas não significa que a empresa contribuinte pagou ao fornecedor. Hoje, o governo concede crédito simplesmente porque houve um recebimento de nota fiscal. No sistema agora proposto, em regime de caixa, o crédito do imposto somente será concedido depois que o contribuinte de fato pagou a nota fiscal ao seu fornecedor. As empresas passarão a ter crédito dos tributos no comitê gestor quando este receber o aviso bancário do pagamento do imposto. Diariamente será feita pelo comitê gestor a apuração dos créditos, gerando as devoluções ao contribuinte. E é por isso que nós temos no recebimento o D+2, exatamente para garantir esta compensação no banco pelo crédito que será devolvido a cada um dos contribuintes. O imposto será calculado pelos sistemas de ERP de cada empresa contribuinte e conferido pelo comitê gestor. O sistema do comitê gestor disponibilizará informações eletrônicas sobre as movimentações da conta de impostos de cada contribuinte. Finalmente, para a cobrança por meios de pagamento, se a alíquota for única,
o imposto será calculado automaticamente pelo sistema de meio de pagamento. Mas, se as alíquotas forem diferenciadas por produto, o imposto será calculado pelos sistemas de ponto de venda de cada estabelecimento. Será destacado na transação o valor do imposto. Os sistemas de meio de pagamento farão depósitos ao CNPJ matriz, fazendo constar na transação eletrônica o estabelecimento que fez a transação, permitindo assim identificar o município e estado de destino. A apuração e arrecadação de tributos referentes às vendas ao consumidor ocorrerá no momento em que a administradora de meio de pagamento realizar o depósito bancário ao CNPJ que realizou a venda. Os tributos referentes às vendas a dinheiro serão recolhidos como atualmente, com base na escrituração fiscal. Os tributos arrecadados pelo sistema de meio de pagamento serão transferidos diariamente ao comitê gestor. Como exemplo, se tivermos um IBS, uma alíquota de 10%, a indústria vendeu para uma empresa de manufatura, o valor da mercadoria é 100, o IBS sempre calculado por fora seria nesse exemplo 10, portanto, a manufatura estaria pagando para o banco um boleto de 110. Então, a manufatura pagou 110, a indústria recebeu 100 e foi para o IBS R$10, que seria a débito. E a manufatura ficou, então, com um crédito de 10. Quando esta empresa de manufatura agora trabalha esta matéria-prima e vende o seu produto a R$200 para o varejo, o imposto terá sido 220. Quando o varejo pagar o boleto para a empresa de manufatura, vai pagar 220. A manufatura, como já tinha um crédito escritural de 10, ela vai receber agora 210 e vai haver mais R$10 de débito de IBS. Portanto, a manufatura agora fica com 0 no crédito escritural e o varejo passou a ter R$20 no seu crédito escritural. Agora o varejo vai vender essa mercadoria, digamos, por 400 ao consumidor final. Imposto sempre por fora, o consumidor terá pago 440 e o varejo vai receber 420, porque ele já tinha 20 como crédito escritural. E o IBS, então, irá receber mais 20 de débito e assim o varejo zerou seu crédito escritural e também o consumidor, que ele não tem o crédito escritural. E assim isso é aplicado em toda a cadeia de suprimentos, em toda a cadeia, em todo o processo, que num sentido vai a mercadoria, mas no outro volta o dinheiro. Então temos agora um sistema que é o imposto de valor agregado, mas em regime de caixa e não mais em regime de competência. No regime de competência, o contribuinte tem que pagar pelo tributo, embora não tenha recebido do seu cliente. No sistema de caixa, tanto para o governo só vai conceder o crédito quando de fato houve a movimentação financeira, houve o pagamento daquele imposto. E por outro lado, a empresa contribuinte, ela só é devedora do imposto quando ela receber do seu cliente. E aí será automaticamente na transação financeira. Este será talvez o imposto mais, uma forma mais simples, revolucionária, porque estamos tratando o imposto em regime de caixa. Isto nos é permitido no Brasil pelo avançado sistema bancário que nós temos. Então estamos utilizando a tecnologia hoje disponível para mudar as regras de negócio. Assim, teremos reduzido o número de pontos de contato, de milhões de pontos de contato que temos hoje, para algumas dezenas de pontos de contato. E com isto teremos
estaremos simplificando o sistema tributário. Finalmente, para fomentar o desenvolvimento econômico, podemos garantir a arrecadação do Estado, podemos garantir a competitividade das empresas e teremos simplificado o sistema tributário brasileiro. É isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado. Ficamos à disposição no e-mail e mais apresentações no site. Temos também o livro que fala desse nosso conceito e que leva o título Devo, não nego, pago quando receber. Muito obrigado.